Começa o Nota 10 e vamos direto ao que interessa. As provas do Enem 2022 seguirão os mesmos formatos dos anos anteriores. No primeiro dia, os participantes elaboram uma redação, respondem 45 questões de linguagens e códigos e 45 questões de ciências humanas. No segundo dia, respondem 45 questões de ciências da natureza e mais 45 questões de matemática. A duração das provas do primeiro dia é de 5 horas e meia e no segundo dia, 5 horas. Todas as matérias é de grande importância, mas tem uma que tem um pezinho a mais e muita gente se preocupa com ela. Mas não se preocupa não, porque você está no Nota 10. Vamos estudar que vai dar certo. E pensando nisso, nós preparamos o programa inteiro só para essa disciplina que chamamos de redação. Vamos maratonar e eu estarei aqui com você. Vamos, porque o grande dia se aproxima. Olá, meus amores, vocês que acompanham a nossa aula Nota 10, o programa maravilhoso da TCM. Um beijo bem grande para toda a equipe que sempre nos acompanham, pessoal aqui que fica nos bastidores, trazendo todas as informações. Um beijo bem grande para todo mundo e, claro, né, um beijo especial para você, aluno Nota 10, que acompanha as nossas aulas e com certeza vai se dar muito bem no Enem. Eu costumo dizer com a gente, vem, que você vai se dar bem no Enem. E na aula de hoje, eu estou trazendo uma informação bem peculiar, uma informação muito importante que aparentemente não está muito ligada à prova de redação. Eu me chamo Erismar Cunha, sou professor de redação e estou trazendo hoje para vocês na aula algumas informações importantíssimas que você não pode esquecer quando você for escrever o seu texto dissertativo argumentativo. Sem esquecer de todas as outras informações que eu já venho passando durante as aulas. Não esqueça de trazer um texto organizado, um texto com a divisão de parágrafos adequadamente, um texto onde você argumente bem as suas ideias, o seu ponto de vista e, claro, né, um texto que convença, onde você possa tirar uma nota 1000. Vamos lá, então? A aula de hoje maravilhosa. Eu trouxe hoje um assunto para a gente discutir que é algo muito, muito importante e que traz alguns probleminhas quando você está escrevendo a sua redação. Quem nunca ouviu falar na tão danada ambiguidade? E aí eu gostaria que você olhasse aí para a tela e percebesse a nossa informação primordial. Observem aí. Ambiguidade é uma figura de linguagem, também chamada de anfibologia. Antes de explicarmos do que ela se trata exatamente, nós temos que lembrar que há casos onde a ambiguidade ela pode ser considerada um vício de linguagem, especialmente quando o aparecimento ele não é proposital. Então nós temos que ter muito cuidado, porque quando este probleminha, esta figura de linguagem aparece nas redações, muitas e muitas vezes ela traz um prejuízo bem complicado. Então, vamos comigo na aula de hoje estudar sobre ambiguidade. Podemos resumir o conceito de ambiguidade como um duplo sentido. É em uma mesma sentença, em uma mesma frase. Quando você faz uma colocação e depois você usa uma outra colocação que traz um sentido duplo, pode ser entendida de duas maneiras. É quando nós temos palavras ou estruturas que podem ser interpretadas, a forma como você escreveu pode ser interpretada de duas maneiras diferentes. Aí, meu amigo, minha amiga, isso causa uma confusão no discurso. Então, presta atenção. Muitas e muitas vezes, quando nós vamos escrever, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós escrevemos. Quando nós estamos falando, muitas vezes nós temos estratégias,
nós temos possibilidades de consertar o que a gente disse na fala. Mas quando nós estamos escrevendo, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com a escrita. E um desses entraves, um desses contextos que nos trazem preocupação, ou melhor, uma dessas colocações que nos fazem não sermos bem entendidos, é a ambiguidade. E aí, eu gostaria de exemplificar. Para você que tem em casa dizendo assim, professor, peraí, eu acho que eu estou quase entendendo. Se eu disser uma frase e o meu colega entender de uma forma e esta mesma frase for compreendida por um outro colega de uma outra forma, isso é ambiguidade? É. E esse sentido duplo, ele traz uma complicação para o texto. Aí você que está em casa, acompanhando o nosso programa, sentadinho, com o caderno fazendo anotações, diz assim, professor, daria para o senhor dar um exemplo disso no texto? Porque falando assim eu até compreendi. Mas quando está escrito, me dê um exemplo. Observem aí na tela alguns exemplos de ambiguidade. É até engraçado, viu? Observe bem. Para ficar mais simples, nós vamos dar alguns exemplos de ambiguidade para vocês compreenderem. Olhe este primeiro exemplo. O cachorro do meu marido é um chato. Oi? O cachorro do seu marido é um chato. É porque o cão, o animal doméstico que seu marido possui é chato, ou o seu marido é uma pessoa com muita chatice. Porque da forma como você escreveu, eu posso compreender das duas maneiras. Olha um outro exemplo. Falei com minha prima que estava brava. Você falou com sua prima que estava brava. Você falou quem estava brava? Era você ou sua prima? Olhe essa como é interessante. A mãe de Pedro entrou com o seu carro na garagem. A mãe de Pedro entrou com o seu carro na garagem. Observe que aí, se a gente analisar bem, não tem nenhum duplo sentido, tem um triplo. A mãe de Pedro entrou com o seu carro. O carro era dela? O carro era de Pedro? Ou o carro era seu? Que eu estou falando com você. É bem complicado. O aluno disse ao professor que era paulista. O aluno disse ao professor que era paulista. Quem era paulista? O aluno ou o professor? Se a gente analisar bem, quando você vai escrever uma redação, agora eu gostaria que você prestasse atenção nessa dica. Quando você vai escrever uma redação, principalmente fazer o texto de redação do Enem, que você estiver escrevendo, meu amor, tome cuidado com o pronome possessivo seu e sua. Por quê, professor? O pronome seu e o pronome sua, eles são danadinhos para trazerem ambiguidade para o texto. Vou dar um exemplo que é bem complicado, mas eu vou pedir permissão a vocês para dizerem. Por exemplo, eu vi a cachorra da sua mãe lá na esquina. Opa, professor, calma aí. Você está xingando minha mãe? Não, eu estou falando da cachorra da sua mãe. Oi, professor, calma aí. Ah, calma, deixa eu refazer. Eu vi a cadela que sua mãe possui lá na esquina. Ah, agora melhorou, professor. Agora eu compreendi. O pronome seu e o pronome sua, eles geralmente, quando são usados no texto, eles têm que ser usados com muito cuidado, porque eles trazem um processo de ambiguidade muito forte. Quando você diz o seu ou a sua. E aí a gente não consegue compreender bem aquilo que está escrito. Observe aí na tela, preste muita atenção nessa informação que está aí na tela de vocês. A ambiguidade, ela é um dos problemas que podem ser evitados na redação. Ela surge quando algo que está sendo dito admite mais de um sentido, comprometendo a compreensão do conteúdo. Isso pode suscitar dúvidas no leitor,
Isso pode levá-lo a conclusões equivocadas na interpretação do texto. Então, tome muito cuidado com o processo de ambiguidade. Um outro ponto importante, prestem atenção aí nessa colocação. A inadequação, ou melhor, a má colocação de elementos como pronomes, adjuntos adverbiais, expressões, ideias e até mesmo enunciados inteiros podem acarretar um duplo sentido na sua redação. E aí, pessoal, não esqueçam, isso compromete a clareza do seu texto. Se você tiver na escrita um processo de ambiguidade, isso pode prejudicar você lá, não sei se você lembra, na competência 4, que eu já dei uma aula aqui sobre competências. E aí, isso compromete a clareza do seu texto. As pessoas que estão lendo o seu texto, elas não vão conseguir compreender bem. Por quê? Porque o texto está ambíguo. Porque o texto está com duplo sentido. E isso faz com que o texto fique inadequado. Observe aí na tela novamente. Se você prestar atenção, essa ambiguidade, ela trata-se de uma duplicidade de sentido, que pode haver em uma palavra, pode haver também em uma expressão, em uma frase, ou até mesmo no texto inteiro. A ambiguidade, ela pode ocorrer por alguns fatores. Alguém pode dizer assim: professor, você pode me dizer alguns fatores que sempre ocorre a ambiguidade para que eu possa evitá-los no texto? Agora, meus amores, você que acompanha o programa Nota 10 vai ver algumas possibilidades de fatores que usam ambiguidade. Olha o primeiro: a distinção entre adjunto adnominal e complemento nominal. Olha o exemplo: a demissão do ministro causou celeuma. Olha aí. Ele demitiu? Ou ele foi demitido? O que vocês acham? O mau uso do pronome. Olha esse exemplo. João e Maria vão desquitar-se. Um vai do outro ou de seus cônjuges? É João e Maria que vão desquitar-se porque eles vão se separar um do outro? Ou é João e Maria que cada um vai desquitar-se? João vai desquitar do seu cônjuge e Maria vai desquitar-se do cônjuge dela. Então é muito importante que você faça bom uso do pronome. Olha um outro exemplo: a má colocação de palavras. Olha, esse é muito importante, porque esse geralmente o aluno faz na prova. Olha essa frase: os alunos insatisfeitos reclamaram da nota do trabalho. Os alunos ficaram insatisfeitos naquele momento ou eram insatisfeitos sempre? Então, essa forma que você tem de escrever, ela com certeza vai trazer problemas para o entendimento do texto. Então, eu preciso que vocês façam o processo muito bem feito do uso das palavras. Sem esquecer, meus amores, olha um outro exemplo: o mau uso das formas verbonominais. Essa eu adoro. Presta atenção aí nessa, ó. O advogado encontrou o réu entrando no tribunal. Quem era que estava entrando no tribunal? O advogado ou o réu? Ou os dois? Ambos estavam entrando no tribunal. Essa número 5 eu já comentei aqui no início.
essa é a que mais acontece nas redações. O mau uso dos pronomes possessivos. Principalmente o pronome sua e seu. Por exemplo, a mãe pediu à filha que arrumasse o seu quarto. De quem era o quarto, gente? Era o quarto da mãe ou era o quarto da filha? Aí você diz, professor, eu já compreendi. Como é que eu posso corrigir esses erros? Aí na tela tem um exemplo muito simples. Você pode trocar por um pronome dela, dele. Olha o exemplo. A mãe pediu à filha que arrumasse o próprio quarto. A mãe pediu à filha que arrumasse o quarto que a filha dorme ou que dormiu. Se você prestar atenção, existem algumas maneiras de você tentar solucionar a ambiguidade. Mas o que eu quero que fique claro para você que está em casa assistindo a aula, lembre-se, o processo de ambiguidade, ele não deveria acontecer porque ele traz um duplo sentido. E quando ele traz um duplo sentido, ele acaba prejudicando a clareza do seu texto. Então, por favor, tome cuidado com a ambiguidade, tome cuidado com o uso dos pronomes, tome cuidado com o uso das formas nominais, tome cuidado com a má colocação de palavras, com a distinção entre adjunta de nominal e complemento nominal. E não esqueçam, a ambiguidade ela traz um duplo sentido. E se ela traz um duplo sentido, eu posso entender de um jeito, meu colega pode entender de outro, e isso vai trazer complicações na sua redação. Já pensou? Se eu estou corrigindo a sua redação e eu compreendi de um jeito, e o outro corretor, que vocês sabem que a prova é corrigida por 2 corretores, se um outro corretor entender ou compreender de outro jeito, você vai começar a perder. Então, por favor, tente manter a linha, tente manter a clareza, tente manter de forma muito objetiva os seus argumentos. E, por favor, evite a ambiguidade. E para encerrar esse nosso bloco, falando sobre ambiguidade, eu não poderia deixar de fazer a leitura de um texto. Eu sempre comento com os alunos que é preciso que você leia, que você se informe, que você pesquise, que você estude, porque você não vai conseguir escrever uma boa redação se você não tem um bom conhecimento. E aí, eu trouxe aqui um texto maravilhoso que eu gostaria de encerrar esse bloco com a nossa informação primordial. Acompanhe aí na tela a leitura do texto. Diferenças sociais. A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum da humanidade e se deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras. A Unesco, Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Todos reconhecem a riqueza da diversidade do planeta. Mil aromas, cores, sabores, texturas, sons encantam as pessoas do mundo todo. Nem todas, entretanto, conseguem conviver com as diferenças individuais e culturais. Nesse sentido, ser diferente já não parece tão encantador. Bom, antes de finalizar a nossa aula, eu gostaria de fazer 2 comentários importantes. Primeiro, deixar bem claro que eu prezo muito por esse texto, porque ele fala das nossas diferenças sociais.
E na prova do Enem, principalmente na redação, geralmente os temas que são propostos, eles são muito baseados nessas diferenças. Eu já comentei aqui lá nas primeiras aulas que um dos temas mais importantes para mim foi o tema de 2007, quando o Enem cobrou os desafios de se conviver com as diferenças. E em 2022, eu adoraria que o Enem voltasse a essa proposta, falando das diferenças sociais, das diferenças culturais, que, como diz o texto no finalzinho, ser diferente nesse sentido já não parece tão encantador, porque as pessoas estão tão ligadas aos estereótipos e tão forçadas a todo mundo ser igual, que o diferente, que é o mais importante, está sendo desvalorizado. E por falar em diferente, lembre-se que no primeiro bloco, na aula de hoje, a gente falou sobre ambiguidade, a gente falou sobre diferença, a gente falou sobre duplo sentido. Eu gostaria de encerrar esse nosso bloco com esse lindo poema, essa poesia que é indiscutivelmente perfeita. É uma poesia de um aluno pequenininho que escreveu um poema chamado Menino Multicolorido. Eu sou um menino multicolorido. Eu sou de todas as cores por dentro. Sou misturado. Meu sangue é feito do sangue de muitas raças. Minha mãe disse que quem tem avós de raças diferentes esqueci. É um nome muito complicado. Eu prefiro pensar que eu sou multicolorido. Eu tenho sangue de francês, de negro, de espanhol e de índio. Por fora eu sou branquinho, de cabelo claro. Por dentro sou europeu, preto, mulato, mestiço. Acho que é por esse motivo que eu gosto tanto dos índios no Brasil. Eu gosto deles porque eu sou um pedaço índio e porque eles estão deixando de ser índio por inteiro. É que as pessoas brancas aqui no Brasil já faz tempo que eles estão enganando e destruindo eles, os donos da terra. Eu vi na televisão os índios chavantes em Brasília. Eles estavam querendo que o presidente ajudasse todos eles a não desaparecerem. Fiquei muito aborrecido. Vai chegar o dia em que não vai ter mais índio no Brasil. Nesse dia, o Brasil vai ficar bem pequenininho e não vai mais ser tão bonito, porque quem faz a nação são as pessoas da terra. Nesse dia, eu vou ficar triste para sempre. Sei que vou ficar branquinho de raiva. Alberto Rodrigues Alves. O aluno que escreveu esse texto, ele nos dá a possibilidade de entender duas coisas importantes para encerrar o nosso bloco. Primeiro, seria maravilhoso se nós entendêssemos que todos nós somos multicoloridos. Todos nós somos multifacetas. Todos nós temos inúmeras crenças, raças, culturas dentro de nós mesmos. E não esquecendo, né? Nunca foi cobrado algo relacionado à questão de demarcações indígenas na prova de redação do Enem. Quem sabe, com a poesia de um aluno brasileiro, Menino Multicolorido, seja cobrado a valorização que desde 1500 que não é dada de forma correta aos nossos grandes e incríveis donos da terra, os índios. A gente se encontra no próximo bloco. Um beijo e até lá. E aí, meus amores, estando aqui de volta, trazendo muitas informações para a nossa prova de redação do Enem 2022. No bloco anterior, eu tinha deixado claro para vocês que o processo de escrita, ele precisa ser bem analisado. Nós conversamos um pouquinho sobre a ambiguidade, a gente discutiu um pouquinho sobre o conhecimento e, claro, tem uma informação
que eu sempre deixo claro para todos os alunos. Você que acompanha o programa Nota 10 desde o início, já deve ter percebido que essa informação ela é primordial. Dando continuidade à nossa aula de hoje, eu gostaria que nós nos prendêssemos, que nós pudéssemos analisar bem o nosso repertório sociocultural. Estava conversando na hora do intervalo com os colegas aqui nos bastidores e eu passei uma informação que eu gostaria de discutir também com vocês sobre ela, que é preciso você ter conhecimento. Estava conversando com um colega aqui, ele dizendo, mas como a gente pode ter conhecimento? Como a gente faz para ampliar o nosso conhecimento? Que tipo de sugestão o senhor, como professor, coloca para nós, alunos, tentarmos entender melhor o conhecimento? E aí, a gente volta à nossa aula de hoje, claro, trazendo aí uma informação importantíssima e primordial, a questão do repertório sociocultural. Ó, até rimou, tá? Trazendo uma informação importantíssima e primordial, o nosso repertório sociocultural. Professor, e esse repertório sociocultural? Olha aí na tela que você vai entender que para escrever bem uma redação é necessário, primeiro de tudo, leitura. Quase todos os professores deixam claro que o aluno precisa ler. Agora, é claro, é preciso uma boa leitura. Uma leitura com boas informações, uma leitura que traga uma ampliação de conhecimento, uma leitura que nos traga novas informações. É preciso que você tenha leitura, informações, debates e pesquisas. E aí, professor, como eu vou conseguir encontrar tudo isso? Eu coloquei aí na tela uma lista, uma pequena listinha para você em casa ampliar, lógico, e para você em casa também fazer bom uso dela. Olhe, livros, revistas, séries, filmes, músicas, poemas, poesias, textos produzidos, redações, exemplos, reportagens, telejornais, conversas cotidianas num bom nível, né? Claro. Professor, mas eu posso aprender algumas informações lendo redações que já foram feitas nos Enems anteriores? Claro. Eu, como professor, adoro fazer as leituras de redações que foram 1000 pontos no Enem. Preste bem atenção, você que está em casa. Não é para você copiar as redações. É para você ler e ampliar o seu repertório. É para você melhorar o seu conhecimento. Eu digo muito para os alunos, olha, pessoal, quando foi no feriado agora, feriado esse que todo mundo descansou e tudo mais, eu descansei bastante, mas eu estive estudando. Ô, professor, no feriado, o senhor quer que a gente estude? Claro, assistir um bom filme é um ótimo estudo. Discutir sobre um tema polêmico com alguém e que saiba discutir é um estudo. Ouvir uma boa música é um estudo. Ler um bom livro, uma revista, ouvir alguma reportagem. Resumindo, eu preciso que vocês melhorem o repertório sociocultural que vocês precisam ampliar. Vou dar uma informação nota 10. Estamos no programa nota 10, né? Vou dar uma informação nota 10. Quer ampliar o seu repertório sociocultural? Olha aí na tela, meus amores. Importantíssimo. Se você quiser escrever a sua redação e nela você conseguir usar citações filosóficas, isso é importantíssimo. Olha algumas citações que eu trouxe para você. Observem aí. A coisa mais indispensável a um homem é o quê? É reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Observem que aí essa frase do Platão é importantíssima.
para esse contexto. Olhe essa que eu deixei marcadinha que quase todo mundo utiliza. Quase todo mundo usa. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa é a frase do Sócrates. A citação filosófica, ela pode ser usada tanto no desenvolvimento, como ela pode ser usada na conclusão, na introdução. Ela só precisa ser bem utilizada. Geralmente eu costumo pedir para o aluno utilizar a estratégia de citação filosófica no desenvolvimento, porque isso faz com que o aluno ele tenha respaldo de autoridade naquilo que está dizendo. Olhe essa citação do Confúcio. Poucos alunos utilizam o nosso querido filósofo Confúcio. Observem aí. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez possuído. Que coisa maravilhosa! A essência do conhecimento, pessoal, não está só em você possuir o conhecimento, não. Está também na aplicabilidade desse conhecimento. Olhe como Confúcio era incrível nas suas colocações. Porque nós sabemos que existem pessoas que têm conhecimentos e mais conhecimentos. Mas a aplicabilidade desse conhecimento é falha. Então, se essa aplicabilidade é uma aplicabilidade falha, seu conhecimento não serve muito. Então, Confúcio tinha razão. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído, claro. Olhe a frase do Sófocles. Eu acho que nenhuma redação que houveram as utilizações de frases filosóficas, e nenhuma, e olhe que eu já li muitas, eu encontrei o nosso querido Sófocles. Ele diz que como é terrível conhecer quando o conhecimento não favorece quem o possui. Top, viu? Muito sério. Como é terrível você ter o conhecimento quando esse conhecimento não lhe favorece. Isso é muito forte, muito importante. E aí, tem inúmeras outras. Tem uma do José Saramago que eu gosto muito. Tem a questão do próprio Zygmunt Bauman, que todos nós adoramos. Tem a do Rui Barbosa, que eu citei em algumas aulas anteriores. São muitos aqueles que podem nos auxiliar no contexto de citação. Então, não esqueçam, a leitura, ela é uma ferramenta incrível para você melhorar o seu repertório sociocultural. Não esqueçam das informações, dos debates, das pesquisas e, claro, das citações. Um outro ponto também muito importante. A gente agora vai discutir sobre um assunto muito sério e muito importante. Você já pensou, você que está em casa, assistindo o programa Nota 10, nesse segundo bloco maravilhoso, já pensou se o tema da redação do Enem estiver relacionado ao processo da meritocracia? Antes de mais nada, é um tema muito polêmico, é um assunto muito discutido, muito sério, e eu gostaria de compartilhar nesse bloco de aula com vocês algo sobre meritocracia. Primeiro, vou ler para vocês uma citação do Isamitiba. Ele diz o seguinte, olha aí na tela. Meritocracia é um sistema de recompensa baseado no mérito pessoal, segundo o qual premiar quem não merece desmerece quem tem mérito. Sem meritocracia, não há educação. Essa frase do Isamitiba, ela trouxe muitas polêmicas, principalmente porque o processo de educação relacionado a um contexto de meritocracia, como é difícil para a gente discutir. Como é complicado a gente discutir sobre mérito, analisando o processo de educação
numa sociedade como essa que nós vivemos, tão cheia de desigualdade, tão cheia de complicações. Para você que não entendeu e está acompanhando bem a aula e está se perguntando assim, puxa, esse assunto que o professor colocou agora sobre meritocracia me deixou meio confuso. Vou voltar aqui para você só para você entender. Lembram que eu falei que você precisa melhorar o seu repertório sociocultural? Lembra que eu falei que você precisa de leitura, de informação, de debate, de pesquisa sobre livros, revistas, séries, filmes, música, poesia e tudo mais? Lembram que eu falei que uma das estratégias maravilhosas para ser usada na redação é a citação? E aí, falar sobre meritocracia dentro de um contexto de repertório sociocultural. Você que está em casa, pensa aí alguns segundinhos. Você me diria o quê? Professor, se eu tivesse como, eu ia pedir para o senhor agora explicar um pouquinho melhor sobre meritocracia, porque essa frase do Isamitiba me deixou meio confuso. Vou explicar para você da forma mais prática, rápida e eficiente. Olhe aí na tela, por favor. Se você analisar os 3 contextos, você vai entender perfeitamente sobre meritocracia. Olha o primeiro. Era para ser um Michael Phelps, mas não se esforçou o suficiente. Olha o segundo contexto. Era para ser um Usain Bolt, mas não teve determinação. Olha o terceiro. Era para ser uma Simone Biles, mas lhe faltou força de vontade. E aí eu volto à colocação anterior. Falar sobre meritocracia num contexto tão desigual, num contexto tão difícil, tão complicado como o que muitos vivem, é um pouco até desumano, para não dizer incoerente. Observe a primeira imagem, observe a segunda imagem, observe a terceira imagem. É difícil falar sobre meritocracia quando não são analisadas as particularidades. Se você falar de meritocracia num país como o nosso, numa educação como a nossa, numa sociedade como a nossa, é injusto. Para você que ainda não entendeu, eu vou trazer uma outra informação mais séria, mais forte e mais importante sobre esse repertório de meritocracia. Observe bem. É difícil você entender sobre meritocracia vendo esta informação? Olha aí na tela. Para que a seleção seja justa, todos passarão por uma prova. Qual é a prova? Subam na árvore. Aí olhem os candidatos. O pássaro, o macaco, o pinguim, o elefante, o peixe, uma foca e um tigre ou um cachorro. Se nós analisarmos bem, falar sobre meritocracia hoje no nosso país é complicado porque nós não somos analisados nas nossas individualidades. Observe que talvez para o pássaro e para o macaco seja fácil subir na árvore, seja fácil exercer a prova. Mas o coitado do elefante, como vai subir na árvore? A foca, olha o coitadinho do peixe, como vai subir na árvore? Se nós analisarmos bem, esse contexto de meritocracia, ele pode ser analisado em inúmeros contextos, mas o contexto principal é no contexto de desigualdade social. Se o tema da redação do Enem 2022 for baseado num contexto de desigualdade, lembre-se,
o processo de meritocracia no nosso país é muito complicado. Porque é muito fácil você dar mérito a quem tem todas as possibilidades de ter mérito. É muito fácil dar mérito ao macaco para subir na árvore, quando muitas vezes esquecemos da particularidade do elefante. É muito fácil darmos mérito e termos meritocracia para aqueles alunos que, mesmo no contexto de pandemia, não perderam uma aula sequer. Mesmo sabendo que o contexto de aula online era muito difícil e complicado, enfadonho e cansativo. Mas nós tivemos alunos que tiveram aulas online. E aqueles que não tiveram? Aproveito a oportunidade para parabenizar o programa Nota 10, porque está trazendo para os alunos estas informações, que muitas vezes, dentro de um contexto, analisando a educação de hoje, muitos não têm essas informações. E você que acompanha o programa Nota 10 está com certeza tendo informações como essa, parando para refletir sobre um assunto como esse. E aí alguém pode me dizer, mas professor, o que isso tem a ver com a prova de redação? Tudo. Nós precisamos melhorar os nossos argumentos. Nós precisamos ampliar o nosso repertório. Falar sobre meritocracia é discutir sobre um assunto muito importante. Assim como nós podemos falar sobre o racismo, assim como nós podemos falar sobre a xenofobia, assim como a gente pode falar sobre o preconceito racial, assim como a gente pode falar sobre a questão da homofobia, da violência doméstica, da crise hídrica, do processo de preservação ambiental, ou sobre muitos outros assuntos nós podemos discutir. E eu estou trazendo um assunto sobre a meritocracia. E para completar a nossa aula de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre um outro assunto que também é muito importante para a prova do Enem. Alguém pode até dizer assim, professor, mas também eu trouxe tantos assuntos que provavelmente um deles é bem capaz de cair na prova sim. Meus amores, eu não sei qual é o tema da prova, então eu vou discutir sobre tudo. Na aula de hoje eu já discuti sobre ambiguidade, eu já discuti sobre questão de repertório sociocultural, já discuti sobre meritocracia e agora, para finalizar o momento da nossa aula, eu queria discutir sobre a falta de empatia. Muitas vezes, quando o tema da redação ele é um tema muito subjetivo, ele é um tema que muitas vezes você não sabe nem por onde começar, eu digo, comece analisando as ideias. E aí eu trouxe a ideia sobre a falta de empatia e gostaria de compartilhar com vocês as ideias que estão presentes nesse texto, sem esquecermos a informação principal. Sempre, 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 antes de você começar a escrever a sua redação, lembre-se de você fazer a leitura dos textos motivadores. Eles trazem informações maravilhosas. Eles ampliam o seu pensamento sobre a proposta temática. Então, vamos analisar o nosso último texto da aula de hoje? Olha aí na tela, por favor. Falta de empatia. A doença do mundo. A maturidade emocional está intimamente ligada à capacidade de sentir empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do outro que faz com que tenhamos a abertura para ouvir as várias respostas para uma mesma pergunta e entender que não há verdade absoluta, que a sua necessidade não é menos importante do que a minha, ou vice-versa. Sem empatia, há corruptos, traidores, violentos, assassinos, aproveitadores, sem palavras, charlatões, enrolões, abusadores, perversos, impacientes, intolerantes, presunçosos, folgados, procrastinadores, indiferentes.
Sem empatia, há contratos quebrados, acordos não cumpridos, identidades roubadas, lares destruídos, milhões desviados, trabalhos mal feitos, filhas cortadas, favorecimentos ilícitos, chutes nos carros, cortadas no trânsito. Sem empatia, alguns acreditam ser mais merecedores que outros e, portanto, se dão à comodidade de serem cegos, surdos e mudos para qualquer necessidade que não seja a sua própria. Sem empatia, há o venha a nós, mas ao vosso reino, nada. A falta de empatia é o câncer do mundo, mas a sua presença, a cura dele. Esse texto, ele nos faz refletir sobre inúmeros pontos importantes. Acredito e tenho certeza que você está em casa também acompanhando as aulas, deve acreditar que a falta de empatia na nossa sociedade tem nos trazido inúmeros problemas sociais. Você se colocar ou tentar se colocar no lugar do outro nos traria respostas, intervenções e soluções para inúmeros problemas. Se o mal do século, há algum tempo atrás, não era esse, hoje é. A falta de empatia nos torna cada vez menos humanos, com atitudes menos humanizadas. E seria muito importante se o contexto da prova do Enem de redação fosse falando num contexto de solidariedade, de compartilhamento, de ajuda, que tudo isso está dentro da questão da empatia. Não esqueçam que nós vivemos alguns anos anteriores bem complicados por conta do contexto de pandemia, e o que nos faltou, ou o que esteve muito presente para alguns, graças a Deus, foi a questão da empatia. Estudem, pesquisem e analisem, se informem. A prova de redação precisa de conhecimento, de informação e de muito argumento. Na próxima aula, a gente se vê. Até lá! E aí, meus amores, eu sou Erismar Cunha, professor de redação. Estou aqui junto com a equipe Nota 10, trazendo uma revisão básica para você. Simples, importante, mas ao mesmo tempo eficaz. Não esqueça que em uma das nossas aulas eu deixei muito claro para vocês que era necessário um repertório sociocultural. Lembra quando eu falei das citações, dos filmes, dos livros? São fundamentações. É muito importante que o aluno, quando vai escrever a dissertação argumentativa, ele tenha bons argumentos, e é mais importante ainda que estes argumentos eles estejam bem fundamentados. Até mesmo porque a redação ela tem a introdução, que é a apresentação da ideia. Tem o desenvolvimento, que é a argumentação, a fundamentação da ideia. E tem a conclusão, que é praticamente a intervenção da ideia, a solução, a proposta de solução para a ideia que foi argumentada no desenvolvimento, muito bem contextualizada e problematizada na introdução. Então não esqueça, é preciso você ter um bom repertório sociocultural. E não esqueçam também das estratégias argumentativas, exemplificações, causa e consequência, prós e contra, citações, filmes, livros, contextos musicais e, acima de tudo, tenha um bom convencimento. Repito, hein? Antes de fazer você escrever bem, eu preciso fazer você pensar bem. Revisando para vocês, nota 10.
e tem novidade no Enem 2022. A partir dessa edição, o INEP aceitará documentação de identificação digital. Então você pode levar os seus documentos de forma digital. Serão aceitos o e-título, a CNH digital e a identidade digital. Mas fiquem ligados porque os documentos apresentados devem ser direto do aplicativo. Não pode ser print ou foto. Não podem esquecer em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Então, para garantir, leva das duas formas, o impresso e o digital. Se liga, hein? E aí, meus amores, estamos aqui novamente, nosso programa Nota 10, um programa maravilhoso da TCM, contando com uma equipe incrível, uma equipe maravilhosa. Eu sou Erismar Cunha, professor de redação, e estou trazendo nesta aula muitas informações importantes, alguns pontos que devem ser evidenciados e, acima de tudo, nós não podemos esquecer. A prova de redação é uma prova muito importante. É uma prova que eu já disse em algumas aulas que, para algumas pessoas, é ela quem tira ou coloca o aluno dentro da universidade. Por quê, professor? Porque a prova de redação, ela tem um peso importantíssimo em todos os cursos. Para todas as áreas, a prova de redação, ela tem uma importância maravilhosa. Sem contar que a redação, ela deve ser feita de forma clara, objetiva, dissertativa, argumentativa. Isso quer dizer, de maneira impessoal, de forma generalizada, e nós não podemos esquecer, já que é uma dissertação argumentativa, é uma dissertação onde o ponto principal serão os seus argumentos. E nesse primeiro bloco da aula de hoje, eu estou trazendo algumas informações que eu acredito que muitos de vocês já sabem, mas eu faço questão de priorizá-las. Olha aí, eu trouxe na tela algumas dicas importantes que muitos alunos, quando vão escrever a redação, por infelicidade, esquecem dessas dicas. E aí eu gostaria muito que nós pudéssemos, nesse primeiro bloco, discutir um pouquinho sobre cada uma delas. Como eu já disse para você que está em casa, seria ótimo que você estivesse aqui na bancada TCM junto comigo para a gente discutir testa a testa sobre todas essas dicas. Mas, com certeza, você que está bem atento em casa vai entender perfeitamente o que nós vamos discutir sobre cada uma delas. Vamos lá. Olha aí na tela, por gentileza. A primeira dica é: mantenha a coesão e a coerência. O que significa isso, professor? Em algumas aulas anteriores, talvez você deve lembrar, que eu falei que a competência de número 4, ela necessitava que você pudesse utilizar os mecanismos linguísticos. E aí, eu deixei bem claro alguns mecanismos que poderiam ser utilizados, como, por exemplo, determinadas conjunções, determinadas preposições e, claro, esse processo de você utilizar esses mecanismos fazem com que você tenha um texto muito mais coeso, muito mais coerente e, claro, com um texto de coesão e de coerência adequadas, com certeza você terá um texto muito mais compreensível. É complicado, viu, meus amores? Você que está em casa, estudando para o Enem, assistindo às nossas aulas TCM, Nota 10, às vezes pode escrever um texto tão difícil de ser compreendido. E aí eu vou dizer, onde se encontra a coesão e a coerência do seu texto? Muitas vezes eu não consigo compreender. E muitas vezes essa não compreensão acontece pela falta dos mecanismos linguísticos. Então, por favor, não esqueçam. Mantenham, por favor, a coesão e a coerência do seu texto. E, claro, se você conseguir manter um texto coeso,
um texto coerente, aí eu vou para a segunda dica. Torne o seu texto fácil de ler. Não busque palavras complicadas, rebuscadas, palavras difíceis de serem pronunciadas, quiçá escritas. Então eu gostaria muito que você tornasse o texto prático, o texto fácil, o texto compreensível. Porém, não esqueçam, eu não gostaria que você também escrevesse com vocabulário de esquina. Como assim, professor? Numa expressão popular, aquele vocabulário que todo mundo utiliza, aquele vocabulário chulo, vocabulário raso e fraco. É necessário que você utilize um bom vocabulário, mas, por gentileza, torne o seu texto fácil de fazer uma leitura, compreensível, com palavras bem elaboradas, com palavras bem organizadas, com palavras muito bem selecionadas, mas um texto que qualquer pessoa consiga ler, entender e se convencer, principalmente. Beleza? Terceira dica. Pessoal, evitem as palavras complexas. Elas trazem muitas dificuldades para a leitura do seu texto. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já trouxe alguns exemplos aqui de palavras bem complicadas. Por exemplo, é inexorável o sentido, olha aí, inexorável. Tem gente que utiliza a etimologia da palavra dentro de um contexto de fragmentação do processo sincrônico. Deixa essas palavras para depois. Por favor, evite palavras complexas. Porém, não esqueçam, eu não quero que você também escreva com um vocabulário raso e fraco. Estou pedindo para você evitar aquelas palavras tão esdrúxulas. Gostaram aí da minha complexidade? Evite as palavras esdrúxulas. Evite as palavras concomitantemente. Evite determinadas palavras que podem trazer complicações, tanto para você escrever, como podem trazer complicações também para você ser bem compreendido. Outra informação: fuja da linguagem coloquial. Alguém que está em casa pode dizer assim: poxa, o professor disse que não é para eu usar uma palavra complexa e depois ele disse que não é, que é para eu fugir da linguagem coloquial. Não estou entendendo. Preste atenção. Fugir da linguagem coloquial não quer dizer que você precisa escrever de forma difícil. Fugir da linguagem coloquial é você esquecer aquelas palavrinhas como, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito visível nos textos que eu costumo corrigir. Estou lá eu corrigindo um texto escrito pela minha amiga Lara, do programa TCM. E na primeira linha, minha colega Lara escreveu assim: o amor é um sentimento universal. Está presente nos corações da humanidade. Olha que coisa bonita. Aí no decorrer do texto, Lara escreveu: é uma coisa muito complicada de se entender. Opa, Lara, o que é coisa? Aí Lara, querendo amenizar a situação pelo uso da linguagem coloquial, piora a situação. E diz assim: professor, uma coisa é assim, um negócio. Ai, meu Deus, piorou a situação. Resumindo, fuja da linguagem coloquial, fuja do coloquialismo, fuja daquelas palavrinhas que são usadas, principalmente tornando o seu texto menos rico. Preste bem atenção. Escrever de forma fácil para a leitura, fugindo da linguagem coloquial e evitando palavras muito complexas, é escrever bem. É escrever de uma forma compreensível. Claro, tem gente que escreve com palavras complexas e são bem compreendidos. Ótimo. Se isso acontecer, perfeito. Use citações. Eu lembro que eu coloquei em algumas aulas passadas
várias citações de filósofos, né? De pessoas bem renomadas. Isso é chamado de argumento de autoridade. Por exemplo, eu estou corrigindo uma redação que está falando sobre o preconceito racial e eu encontro uma frase, uma citação do Nelson Mandela. Perfeito? Estou falando sobre a questão da desigualdade social e eu encontro uma frase do nosso queridíssimo Mahatma Gandhi. Perfeito? Eu estou corrigindo uma redação sobre o contexto da educação e eu encontro uma citação do nosso queridíssimo Paulo Freire. Perfeito? Então, use citações. Outra dica, use sinônimos. Eles evitam repetições. Eu gosto muito de dizer para os meus alunos, porque eles costumam dizer que eu repito muito na fala. E eu costumo dizer para eles, com certeza, mas a minha repetição de fala é para que fique gravado na sua mente a minha informação. Mas quando eu, Erismar Cunha, estou escrevendo, eu não repito não. Pode observar as minhas escritas. Elas não têm repetições. E eu uso muito dos sinônimos. Se for na fala, tudo bem. Mas na escrita, por favor, não repita. Rimei de novo, tá? Na escrita, não repita. Escolha argumentos sólidos. Existem muitos argumentos que não são tão bem adequados para a sua redação. Por exemplo, use argumentos sólidos. São argumentos que sejam fundamentados. Presta atenção, você que está em casa assistindo a nossa aula da TCM 10. Observe bem. Muitos alunos, quando vão escrever as redações, eles usam boas argumentações, mas eles esquecem das fundamentações. Professor, teria como o senhor dar um exemplo de uma argumentação sem fundamento? Lógico, agora mesmo. Eu vou dizer para o meu amigo Rodrigo, que é o nosso colega aqui de estúdio, ele vai saber que é para ele. Rodrigo está escrevendo e ele coloca a seguinte informação: tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Perfeito? É uma argumentação fantástica, uma citação incrível. Mas isso está fundamentado em quê, Rodrigo? Me diga aí, meu querido, de quem é essa citação? Em que contexto ela está sendo usada? E ele não sabe. Que ele sabe, né? Nosso amigo Rodrigo sabe. É de Fernando Pessoa. Mas ele não sabe. E como ele não sabe, perdeu a fundamentação. Vou dar um outro exemplo. A minha amiga Lara, do Nota 10, está escrevendo uma redação e ela coloca lá o seguinte: é necessário compreendermos que a ansiedade nos dias de hoje é um problema existente principalmente nos jovens, nos adolescentes e jovens. A pesquisa demonstra que 34% da população adolescente tem transtorno de ansiedade. Peraí, Lara. Que pesquisa é essa? Você trouxe essa informação de onde? Se você não tiver argumentos sólidos para sustentar, para fundamentar a sua defesa de ideia, é melhor que você não as tenha. Deu para você entender, né? Com certeza. Cuidado com os erros ortográficos. Isso eu já falei para vocês. Eu fico muito impaciente, para não dizer triste e chateado, quando eu encontro uma redação que possui vários erros gramaticais. Eu já tive redações corrigidas por mim que tinham, no mínimo, 23 erros gramaticais. Ei, eu gostaria que, se tivesse muito, sua redação tivesse 2, quanto mais 23. Só de acentuação no primeiro parágrafo, o aluno que me deu a redação para corrigir, só no primeiro parágrafo, ele deixou de acentuar 6 palavras ortográficas. E aí aquilo me deixou impaciente. Mas não se preocupe. Você que é aluno Nota 10, que está acompanhando as nossas aulas, com certeza desde o início,
está melhorando muito, porque esse aluno que tinha tantas falhas, ele passou o ano inteiro estudando comigo, melhorou bastante, não se deu bem no Enem, continuou estudando comigo e no ano seguinte ele foi aprovado. Então, você também será. Próxima dica, peça para outra pessoa ler o seu texto. Gente, isso é muito importante. Eu mesmo, que tenho um pouquinho mais de hábito de escrita do que você que está em casa se preparando para o Enem, eu faço isso constantemente. Escrevo os meus versos, as minhas poesias, os meus textos, e eu sempre passo para as outras pessoas lerem, porque elas podem analisar e ver algo que eu não estou conseguindo perceber. E eu tenho uma amiga que é maravilhosa, ela é a minha professora e coreógrafa do grupo de dança que eu participo, e ela sempre diz: Erismar, isso aqui não tá bom. Você pode fazer muito melhor. Escreva novamente. E quando eu escrevo, às vezes ela diz: pronto, esse é o Erismar que eu conheço. Então, eu gosto muito de mostrar as coisas que eu escrevo, as escritas, as minhas redações, para as pessoas analisarem. Claro, elas precisam também saber analisar. E aí você vai para a penúltima dica. Saiba aceitar os feedbacks, né? Saiba ouvir e entender que as pessoas estão buscando uma melhoria. Se o seu texto tem tantos erros, eu estou dizendo onde são os erros, aí você tem que melhorar. Aceite o feedback e com certeza tente modificá-los. E antes de nós irmos para o último ponto, filtre o que for desnecessário. Então precisa também você analisar todas as informações que todo mundo diz. E claro, essas dicas são importantíssimas para você que vai fazer a redação do Enem 2022. Dando continuidade à nossa aula, depois de dicas tão maravilhosas, tão importantes, olha aí na tela, meus amores. Eu não vou abrir mão, toda a aula eu trago uma melhoria para o seu repertório sociocultural, e teve uma determinada aula que eu trouxe citações, teve uma determinada aula que eu falei sobre séries, que eu vou falar agora também, e hoje eu vou falar sobre livros. Olha aí para você que está em casa, quem quiser usar como repertório sociocultural, fundamentação e argumentos sólidos, eu estou trazendo aí para vocês algumas ideias, alguns exemplos de livros que podem ser usados para enriquecer a sua redação 2022. Vamos ao primeiro livro? 1984, o livro do George Orwell. O livro conta a história de um mundo distópico dominado por ditadores. Você pode usá-lo em qualquer tema que envolva os direitos à liberdade de expressão, à privacidade, no combate à censura. Você pode falar sobre um contexto de democracia, você pode falar sobre um contexto de liberdade de imprensa. É um livro maravilhoso, 1984, do George Orwell. Outro livro magnífico que você pode usar na redação, Homem Invisível, do Ralph Ellison. Esse livro ele pode ser usado em qualquer tema, principalmente se o tema for baseado no racismo. Ele pode ser usado também como argumento se o tema for falando sobre diferentes formas de preconceito. É um livro muito, muito incrível. Ele poderia até ser usado, sabe onde? No contexto de invisibilidade social, que foi o tema do Enem do ano passado. Olha aí o Homem Invisível, um livro maravilhoso que pode ser usado por você como argumento na sua redação. Olhe o livro 3, esse eu sou apaixonado e gostaria de deixar bem claro para você que está em casa. Se você usar o filme Extraordinário, para alguns corretores, o filme tem um determinado peso de importância. Mas se você usar o livro Extraordinário, para determinados corretores, isso tem uma importância muito maior, viu? Se fosse Erismar Cunha corrigindo a sua redação e ao invés do filme Extraordinário você usou o livro Extraordinário, com certeza eu iria lhe dar muito mais pontos. E não esqueça, viu?
Não esqueça que eu já disse, quem utiliza de um contexto literário na redação ganha mais. O livro extraordinário do Palácio, né? Você pode usá-lo em temas que envolvam o combate ao preconceito, você pode usar em tema que fala sobre a aceitação do que é diferente, você pode usar sobre a questão da autoestima, você pode usar até sobre o contexto da educação, porque o Oli, o personagem principal, né? O extraordinário, o menino que era tido assim como um bicho, como um monstro, porque ele tinha uma deficiência muito forte, ele foi instruído pela mãe, assim, educadamente, né? Numa questão da educação, ele foi instruído por as matérias e tudo mais, ensinado pela própria mãe, até mais ou menos ele ficar adolescente. Depois foi que ela resolveu levar o rapazinho para a escola. E aí lá os coleguinhas não aceitavam, criticavam. Ponto importante para você que está em casa. O livro extraordinário pode ser muito bem utilizado na questão do bullying. É algo importantíssimo se o tema for falando sobre a questão do bullying. Eu Sou Malala. Esse livro é extraordinário. Você pode usar em temas que envolvem a luta pelo direito à educação, temas que falam sobre o combate à desigualdade social, temas que falam também sobre a desigualdade de gênero, temas que falem sobre a xenofobia, temas que falem sobre o papel da mulher na sociedade. Eu Sou Malala é incrível. Sobre a violência contra a mulher, a Malala que sofreu, né, uma violência fortíssima e tudo, e continuou na luta e continua na luta. E por último, o Fahrenheit 451. Esse é um livro maravilhoso, também do Ray Bradbury, né? É mais ou menos assim que se pronuncia o nome dele, bem difícil, mas é um tema maravilhoso. Você pode usar esse livro, Fahrenheit 451, se o tema for sobre opressão, se o tema falar sobre censura, se o tema do Enem fosse esse ano sobre censura, sobre ameaça à liberdade de expressão, além de usar como gatilho para tratar da importância da leitura, do acesso à cultura, acesso à educação. É um livro maravilhoso. Se você quiser, tem muitos outros. Falar sobre a questão do machismo, você poderia usar o Dom Casmurro, do Machado de Assis, já que foi escrito em primeira pessoa pelo próprio Bentinho, né? E a briga danada se Capitu traiu ou não. A questão, se você quiser falar sobre a questão da crise hídrica, você pode usar o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o Grandes Sertões Veredas. Se você estiver falando sobre a questão do contexto de isolamento social, você pode usar A Terceira Margem do Rio. Então, resumindo, você pode usar livros como argumentos fundamentais e, principalmente, para enriquecer o seu contexto de repertório sociocultural e a sua redação. Quem usar um contexto literário, com certeza para alguns corretores, ganha muito mais. Não esqueçam, ampliem o conhecimento de vocês, engrandeçam o vocabulário, melhorem o repertório sociocultural e no próximo bloco eu venho com muito mais informações para a nossa aula de hoje, que fala sobre muito conhecimento. Um beijo e até daqui a pouco. A gente volta já. E aí, meus amores, vocês que acompanham o programa Nota 10, estamos de volta. No primeiro bloco, eu deixei bem claro para vocês que é necessário que a gente amplie o nosso repertório sociocultural. Sempre quando eu estou conversando com os alunos, eu costumo dizer a mesma frase. Você não é capaz de escrever bem sobre um assunto que você não tem conhecimento sobre esse assunto. E quando eu falo em conhecimento, eu falo de um conhecimento aprofundado, de um conhecimento bem fundamentado, de um conhecimento cheio de convencimento. De um conhecimento cheio de convencimento. Na aula, no bloco anterior,
eu tinha falado para vocês sobre os livros. Eu citei o 1984, eu citei O Homem Invisível, Extraordinário, Eu Sou Malala e Fahrenheit 451. Professor, mas apenas os livros podem servir como contextos de estratégias argumentativas para a nossa prova? Nananina, não. Nesse bloco que nós estamos de volta, eu estou trazendo outras informações, outras estratégias argumentativas. E aí, agora eu vou usar a nossa querida Sara, do programa Nota 10, a nossa nova apresentadora, para dizer para ela e para todo mundo. Se Sara chegasse para mim e dissesse: professor, e aí, além dos 5 livros que o senhor nos deu para enriquecer a nossa redação, que tipo de outra informação o senhor poderia nos trazer? Eu vou dizer: Sara, minha querida, você pode usar também as séries. Os alunos adoram usar série na redação como estratégia argumentativa. Porém, eu gostaria de pedir para você que está em casa fazer uma pesquisa e tentar melhorar as escolhas das séries utilizadas. Por exemplo, muitos alunos utilizam sempre as mesmas. Eu já estou farto de corrigir uma redação que tem sempre lá a série Os 13 Porquês. Já estou farto de corrigir redação onde tem lá a série The Good Doctor. São séries importantes? Sim. São séries que são bem coerentes ao tema proposto? Sim. Mas elas já são muito usadas. E aí procure algumas outras que são novidades. E aí alguém que está em casa assistindo o programa Nota 10 poderia dizer assim: oxe, esse professor é muito danado, né não? Ele quer que a gente busque algumas novas, mas ele falou só das antigas, só das que todo mundo usa. Opa! Professor Erismar Cunha, de redação, trazendo no segundo bloco algumas novas séries. Olha aí na tela, por gentileza. Meu amigo, você que está em casa, minha amiga que está em casa. Você pode usar a série Eu Nunca. Você já assistiu a série Eu Nunca? A série gira em torno da personagem Dave. É uma garota de 15 anos, de ascendência indiana, que reside nos Estados Unidos com sua mãe e vivencia inúmeros conflitos. Você poderia usar essa série se no tema da redação ou a temática cobrada falasse sobre xenofobia, sobre preconceito, sobre baixa autoestima, sobre perdas irreversíveis, problemas de saúde. Dá para se perceber também na série Eu Nunca a questão do racismo, porque a Dave é negra. Dá para se perceber também na série Eu Nunca a questão do contexto de educação sexual. Dá para se discutir também sobre a amizade, sobre a homofobia. Muito dessas informações tem na série Eu Nunca. Você pode utilizar, é maravilhosa. Eu não terminei de assistir ainda, tá, gente? Mas é só passar essa questão do Enem, com tantas aulas e tudo mais, eu termino. Mas faltam pouquinhos episódios, mas eu já estou pertinho de terminar. Bom Dia, Verônica. Alguém conhece essa série? Ela é muito, muito importante. Bom Dia, Verônica retrata a vida de uma escrivã de polícia. Ela é uma escrivã policial que, através de denúncias, ela descobre um mundo de atrocidades. Ou seja, tem muito nessa série que fala sobre corrupção. Se o tema for sobre estupro, se o tema for sobre tráfico de menores. E pior, tudo vindo das pessoas mais influentes da polícia, né? E agora também na religião. Então a série Bom Dia, Verônica trata de assuntos importantíssimos. Por exemplo, um dos assuntos muito cobiçados para isso é o assunto que fala sobre o tráfico de menores. É muito visível isso na série Bom Dia, Verônica. E também a questão do estupro, que é muito, muito forte e muito discutido na nossa sociedade. Professor,
Eu gostei dessas duas novas séries. O senhor poderia dizer só mais uma? Claro, meu amor, eu digo mais duas. Vocês já conhecem ou já assistiram a série Special? É uma série fantástica, essa eu já assisti. A série acompanha Ryan, que é um jovem, ele é um jovem homossexual, um jovem gay, e com uma leve paralisia cerebral. Ele decide recomeçar a sua vida e fazer tudo aquilo que sempre deixou para depois. Aí ele inventa de fazer agora. Entre os seus novos objetivos está conquistar o primeiro emprego, morar sozinho. Essa é uma série fantástica, gente. Por quê? Porque ela trata sobre diversas temáticas. Professor, mas eu poderia usar essa série Special só se falasse sobre a questão da homossexualidade? Não. Lá na série também tem trechos que falam sobre a gordofobia, porque a amiga principal do Ryan, ela é gorda. A série fala também sobre a questão do racismo, porque essa amiga do Ryan, ela também é negra. Fala sobre a questão da homofobia, fala sobre a questão do capacitismo, porque o Ryan, ele tem uma paralisia cerebral e muitas pessoas acreditam que ele não é capaz de fazer certas atitudes por conta da sua deficiência. Isso é complicado, é o capacitismo que nós chamamos, algo muito difícil de se combater na nossa sociedade, uma sociedade onde não respeita o outro, uma sociedade onde as pessoas não estão habituadas a lidar com as diferenças. Um ponto importantíssimo é a questão dos PCD, das pessoas com deficiência. É algo muito importante para ser discutido para a prova de redação do Enem. Outra série muito bacana é a série Grace and Frankie. Essa série é muito engraçada assim a gente analisar, muito interessante, porque após os maridos de Grace e de Frank pedirem os divórcios para casarem um com o outro, Grace e Frank vão morar juntas. E aí a série, ela mostra o valor da amizade, fala da questão dos padrões sociais, fala sobre a questão da construção familiar, né, nessa contemporaneidade, fala sobre a questão de que os padrões, né, para você se dar bem, não existe padrão, não existe idade para você ser feliz, para você construir uma nova família. Existem muitas discussões sobre as questões dos tipos de famílias que nós temos na nossa sociedade hoje. Então dá pra gente discutir muita coisa nessa série Grace and Frank. E uma outra, para você que está em casa acompanhando nossa aula, assistindo direitinho, fazendo todas as anotações e tal, tem a série também Boca a Boca. Não sei se vocês conhecem, né? É uma história de jovens numa pequena cidade e o vírus que se espalha por meio do beijo. Essa série foi feita antes da pandemia, mas ela não tinha sido finalizada. E quando ocorreu a pandemia da Covid-19, a questão da série teve um envolvimento muito forte com a situação do coronavírus, né? E começaram a olhar para a série de uma forma modificada. E aí a epidemia virou um ponto de partida, e o que agora se vê pode ser uma outra coisa, né? Como ficam as relações após a pandemia. Claro que isso está associado à questão da Covid-19. É inevitável essa associação. Mas o comportamento social é padrão e ajusta-se às pandemias também anteriores, né? As pandemias passadas. E o autor, né, o diretor da série, ele deixa claro que eles pesquisaram muito, né? E se identificaram muito com o procedimento que estava acontecendo, que era o procedimento relacionado à Covid-19. Então, só para você que está em casa acompanhar e lembrar bem, não esqueçam, os livros, eles servem muito bem para representar, não esqueçam das dicas,
Os livros, eles servem muito bem para fundamentar seu repertório sociocultural e também as séries, elas servem muito bem para alimentarem, para fundamentarem o seu repertório sociocultural. Beleza? Todo mundo tá me entendendo, né? Eu estou trazendo muita informação, mas depois você assiste a aula com calma, você pode reprisar, depois você pode fazer as anotações e fazer revisão de tudo aquilo que eu estou passando. E claro, para irmos para a nossa última parte do bloco, eu trouxe aqui uma informação importantíssima em primeira mão. A minha amiga Sara, que apresenta o programa Nota 10, talvez ela nem saiba. E talvez você que esteja em casa também, talvez não saiba, mas eu vou dizer. Vocês sabiam que teve uma prova do Enem que ela foi, antes de ser aplicada, ela foi furtada? Todo mundo ficou sabendo qual era o tema da prova do Enem. Foi o tema do Enem de 2009. E aí eu estou trazendo na tela, olha aí você que está em casa, o tema da prova, a valorização do idoso. Isso chegou a ser definido como tema da redação do Enem de 2009. Mas um vazamento na gráfica, né, e tal, as falcatruas, fizeram com que as provas fossem reformuladas. E, claro, a temática do Enem, o tema da prova, foi modificado. Professor, por que o senhor está trazendo essa colocação agora, no finalzinho da aula, depois de ter trazido tantas informações importantes? É porque, muitas vezes, o aluno pergunta assim, professor, mas o tema já foi escolhido há muito tempo, isso não vai ser cobrado, tal e tal. Mas muitas vezes, se houver algo desse tipo, o tema pode muito bem ser refeito, como foi refeito em 2009. E aí, professor, quando foi vazado o tema da valorização do idoso? Qual foi o tema proposto? Está aí, meus amores. O indivíduo frente à ética nacional. Era quase um tiro na testa, né? Quase um pisão no pé para aquelas pessoas que não tiveram ética e vazaram o tema proposto. Mas eu estou trazendo essa análise para agora o nosso finalzinho de aula, para lhe fazer uma outra comunicação. E se o Enem deste ano trouxesse mais uma vez a temática relacionada ao idoso? Professor, o senhor poderia sugerir alguns temas baseados nessa temática? Lógico, meus amores. Olha aí na tela, eu trouxe 5. Vamos analisar rapidinho cada um deles. Observem aí, por gentileza. Primeiro, o Brasil mais maduro. Desafios para garantir benefícios à terceira idade na era moderna. Isso é muito importante, tá? Os desafios para garantir os benefícios das pessoas com mais de 60, 70 anos, por exemplo. Olha esse segundo ponto. Inclusão da terceira idade na educação. Você pode até analisar, quem está em casa, a inclusão da terceira idade na educação tecnológica. A inclusão da terceira idade junto às ferramentas de tecnologia. Eu tenho um pai que tem 92 anos e adora mexer na tecnologia, tá? A gente comprou recentemente um celular para ele se comunicar conosco. Mas ele não aprendeu muito não, mas é muito interessante a questão da inclusão das pessoas da terceira idade no processo tecnológico. Olhe este terceiro ponto. A participação da terceira idade na política do país. Agora nós tivemos, nas semanas anteriores, né? No mês de outubro, a questão da eleição e muitas pessoas da terceira idade, mesmo sem ter a obrigatoriedade, foram votar. Então é muito importante a participação da terceira idade na política do país. Observe esse quarto tema, baseado na temática do idoso. Conquistas e desafios do Estatuto
Estatuto do Idoso. Leiam, analisem algumas leis. O Estatuto tem leis importantíssimas. A lei é uma estratégia argumentativa muito forte para você utilizar na prova de redação. Ora, tem pessoas que não sabem nem que existe o Estatuto do Idoso. O ECA é mais fácil da gente lembrar, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas existe também o Estatuto do Idoso, tá? Tem informações importantíssimas. Eu até já li esse estatuto. Eu tinha uma cópia desse estatuto e eu li uma vez para fazer um trabalho maravilhoso. E por último, o idoso e os relacionamentos familiares contemporâneos. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a questão da valorização do idoso hoje, principalmente nas famílias, é muito, muito importante. Quantos idosos não são abandonados pelos seus filhos? Quantas pessoas da terceira idade não são abandonadas dentro das suas próprias casas? Então, a valorização do idoso que não foi cobrada no Enem 2009, a ideia temática pode muito bem ser cobrada no Enem de 2022, com relação aos direitos dos idosos, com relação ao próprio contexto dentro da situação pandêmica, foram aqueles que mais sofreram com relação ao isolamento social, não é? Principalmente relacionado à questão da distância mesmo, eles que têm uma possibilidade muito, muito pequena de conseguirem fazer tudo sem o nosso auxílio. Então é muito complicado isso. Dá para se entender também a questão do capacitismo, tá? Que é algo muito complicado e muito negativo, mas o capacitismo também está relacionado à questão pessoal da terceira idade. Porque geralmente quando se fala do capacitismo, a gente lembra das pessoas com deficiência física. Mas a questão do idoso também, viu? Relacionada à questão do capacitismo. E claro, né? Analisar a questão do relacionamento familiar na contemporaneidade. Questão dos asilos, né? Dos abrigos para os idosos. Questão dos cuidados que a gente tem que ter com aqueles que foram e são ainda a bússola, né? Do nosso conhecimento, da nossa vida. Nos orienta e nos deram tantas informações e agora precisam de cuidados. E aí, pessoal, para encerrar o nosso bloco da aula de hoje, eu gostaria de finalizar trazendo mais uma vez, né, a questão do texto. Nós sabemos, dentro desse contexto do idoso, eu trouxe esse texto para a gente finalizar a nossa aula. A população brasileira, ela está envelhecendo e os direitos do idoso são colocados em discussão. Com a pandemia da Covid-19, idosos ganharam destaque por serem grupos de risco de morte pela doença e estarem entre as principais pessoas que necessitam do isolamento social. Porém, dentro desse contexto, né, é possível também a gente discutir a qualidade de vida e o atendimento às necessidades desta parcela da sociedade, levando em consideração ações como a reforma da Previdência, levando em consideração o Estatuto do Idoso, que eu comentei agora há pouco, ou mesmo o projeto de lei, que garante incentivos fiscais a empresários que contratarem pessoas com mais de 60 anos. Aprovado no Senado Federal agora, recentemente, em fevereiro de 2020. Então, é importante que nós possamos, acima de tudo, entender que esta temática relacionada ao idoso, ela pode muito bem voltar ao contexto das redações do Enem. E aí você que está em casa pode dizer, poxa, professor, eu gostei muito da aula, mas o senhor passou tanta informação que eu não estou conseguindo nem assimilar muito bem. Não se preocupem. Você fez as anotações
Depois, com o tempo, você vai estudando, parte por parte, análise por análise, vai se envolvendo com cada uma das propostas temáticas que foram oferecidas. Não precisa também estudar tudo de uma vez, certo? E para você garantir bem esse estudo, eu gostaria de finalizar a aula lhe dizendo 8 razões para você ler todos os dias. Observem aí, por favor. Primeiro, eu peço muito e agradeceria muito se o Enem cobrasse um tema relacionado à leitura. A leitura, ela pode mudar a nossa vida, tá? Quem lê muito, expande o seu vocabulário. Quem lê muito, melhora a sua memória. Quem lê muito e ler bem, claro, promove saúde mental. Quem lê muito e ler bem, isso faz você refletir com mais precisão, com mais fundamento, sua reflexão é muito mais forte. A leitura, ela faz com que você entenda que os livros não têm bateria para você carregar o tempo todo, né? A gente se desespera quando o celular descarrega. Os livros, eles não têm bateria. Quando você lê bastante, você agrega mais conhecimento. Isso é importantíssimo para a redação. Você agregar conhecimento para ter fundamentos e convencimento. A leitura reduz o estresse. E, claro, você pode mudar a sua vida se você ler mais. Agora, leia mais, leia bem, leia muito, mas leia de uma forma prazerosa e que traga conhecimento. Repito quantas vezes forem necessárias. Para você escrever bem, é preciso você pensar bem. E quem pensa bem tem um hábito de leitura fantástico. Cheiro bem grande, até a próxima, a gente se encontra. Boa redação e boa prova para todos vocês. Um beijo e até mais. E aí, meus amores, trazendo mais uma dica para você que acompanha o programa Nota 10. Eu, Erismar Cunha, professor de redação, trouxe uma dica maravilhosa para você. Lembre-se, muitos alunos, quando vão escrever a redação, têm uma letra que não é muito bacana. A letra fica ilegível. E aí alguns alunos me perguntaram, professor, dê uma dica, eu posso escrever a redação com a letra de forma? Olha, essa pergunta é muito importante. E a dica que eu dou para o aluno é, pode, mas você deveria escrever com a letra caligráfica. Então qual é a dica? Treine, treine e treine. Treine muitas vezes. Eu já encontrei redações que foram escritas com letras de forma, que não são letras caligráficas, e elas tiveram uma boa nota. Mas não esqueçam, muitas vezes o corretor, ele precisa que você faça o seu texto na melhor maneira possível. E qual é a minha dica? Uma letra caligráfica bem organizada, um texto bem escrito, paragrafação completa, na estética e, acima de tudo, uma ótima argumentação. Posso escrever com letra de forma? Pode, porém, não deveria. Então, se você treinar um pouquinho, você vai melhorar a sua caligrafia. Professor, e eu só sei escrever com letra de forma. Ótimo, mas mesmo assim, escreva organizado e, acima de tudo, muito bem argumentado. Fica a dica. Boa prova para você e uma ótima redação. Valeu! Espero que a aula tenha sido muito proveitosa, porque você vai precisar muito do conhecimento dessa disciplina no dia 13. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta às 4 horas da tarde. Até lá!